Eu creio que Deus tem preparado um tempo muito especial, queridos, assim, para esse tempo que estamos vivendo. E fico feliz por saber nesse propósito que vocês estão de ir mais profundo em Deus, de entrar em águas mais profundas, em experimentar coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Inclusive, quero começar essa palavra com esse texto bem conhecido, que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, porque ele é a base aqui do que nós vamos compartilhar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora olha só, a gente está falando sobre profundidade. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Não tem como nós irmos mais profundo em Deus se não for por meio da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que não pode ser uma figura decorativa, alguém apenas que aprendemos talvez de uma forma teológica, apenas sabemos que ele não é uma força, que não é uma energia, porque ele é uma pessoa, porque ele é o próprio Deus, porque ele é Senhor, e ele é alguém que quer se relacionar conosco, que quer se manifestar a nós de uma forma pessoal. Mas é interessante que quando a gente pensa no Espírito Santo, de tantas representações que a gente vê na palavra do fogo, a gente também vê da água. Tito capítulo 3 fala sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então quando eu penso naquele texto de Isaías, que Deus derrama água, ele diz: pois eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. A água só vem sobre quem tem sede. Isso é uma das chaves, querido, para a profundidade, é a chave para o avivamento, é a chave para mudanças, para nós entrarmos numa dimensão em Deus como nós não entramos ainda. Água sobre o sedento. Quantos realmente aqui têm sede de Deus, têm sede do Espírito Santo? Levante a mão. Sabe, em Apocalipse disse: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Houve uma época na minha vida, e é interessante que Deus reavivou isso nesse ano, e foi exatamente no ano de 97. Quantos não eram nascidos em 97 aqui? Quantos não eram nascidos em 97? Quantos nasceram antes de 97? Tem alguns que não sabem ainda o ano que nasceram, né? Pelo que eu vi aqui. Queridos, em 97, eu tinha 26 anos. Não parece, né? Parece que eu tenho 52, parece que eu tenho 51, né? Bem, em 97, o Senhor propiciou que foi uma época assim realmente de uma busca de Deus. 97, 98, e em 97 eu tive a oportunidade de conhecer um dos avivamentos mais conhecidos dessa época contemporânea. Muitos agora ouviram do avivamento em Asbury, né? Quantos acompanharam? Quantos ouviram falar do avivamento em Pensacola, nos Estados Unidos? Quantos ouviram falar desse avivamento? Gente, coloca no YouTube, avivamento Pensacola. Melhor que botar Brownsville, que é o bairro onde estava localizada a Assembleia de Deus de Brownsville, em Pensacola, nos Estados Unidos. E é interessante quando a gente vê os avivamentos, eles são marcados, tem marcas que realmente registram o que acontece antes, que antecede um avivamento. Uma busca de Deus, um buscar por viver a vontade de Deus, uma questão que envolve santidade, que envolve sede, que envolve fome,
que envolve profundidade. E aqui, eu não sei talvez quem é a pessoa mais nova, mas vocês já ouviram falar do avivamento do País de Gales com Evan Roberts? Quantos já ouviram falar? Evan Roberts tinha 13 anos e ele buscava até os 26 anos, quando irrompeu o avivamento no País de Gales, ele orava e pedia: Senhor, me enche do Espírito Santo e derrama avivamento sobre o País de Gales. O País de Gales naquela época tinha 1 milhão de habitantes. Foi um avivamento curto, de uns 9 meses, mas nos primeiros 6 meses, 100 mil pessoas se converteram. 10% da população do País de Gales se converteu no avivamento. É como se hoje no Brasil 23 milhões de pessoas se convertessem em 6 meses. Detalhe, né? Em 1904 não tinha internet, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha nada das redes sociais. Mas foi algo tão forte, querido, que a presença de Deus, assim, os caras iam para o bar beber, eles pegavam a bebida, eles não conseguiam. Era tanta convicção da presença de Deus. Os jogos de futebol terminaram porque não tinha gente para ir para os estádios, eles queriam ir para as igrejas. Eles queriam Deus. Quando acontece um avivamento, querido, por meio de uma busca em entrarmos profundo em Deus, não é tanto a igreja que vai lá fora atrás das pessoas, é as pessoas que vêm para a igreja. Elas sentem a presença de Deus na rua, elas começam a sentir convicção de pecados. Mas qual é o agente disso? Espírito Santo. Por meio dele que nós conhecemos as coisas de Deus, as profundezas de Deus. E nesse avivamento em Pensacola, eu lembro assim, foi algo tão marcante. Eu me lembro que se falava que a Delta Airlines, ela chegou a fretar voos extras lá, porque era tanta gente vindo de vários lugares do mundo, né? Eu estava sentado no mezanino, ao meu lado tinha um pastor da Austrália, tinha 5, 6 traduções simultâneas, né, para línguas diferentes, porque era muita gente. Estava ouvindo um relato de um pastor que esteve lá por alguns anos seguidos, e ele contava coisas assim, que a polícia chegava a escoltar o pessoal que saía da igreja, porque eles estavam embriagados no espírito. Daí às vezes o carro, né, então tinha que parar, o cara se recompor, porque, queridos, assim, talvez para muitos aqui seja uma novidade, seja algo diferente, mas quando a gente começa a entrar, querido, e ter experiências com o Espírito Santo, e eu quero salientar, o mais importante que as experiências com o Espírito Santo é a pessoa do Espírito Santo, é o que ele faz em nós, é o nosso relacionamento com ele, é ele nos guiando, como Jesus disse, a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Querido, é impossível nós vivermos uma vida plena aqui na terra se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos crescer nisso. Mas muitas vezes quando o Espírito vem, querido, a coisa chega a ser às vezes até... Quantos já ouviram falar aqui da unção do riso, por exemplo? Quantos já ouviram falar da unção? Quantos já experimentaram isso? Eu me lembro que foi em 98, nós tivemos lá em Porto Alegre, a visita, que eu sou de Porto Alegre, né? Morei lá até os 5 anos atrás, enfim. E veio uns sul-africanos ministrarem, eles foram em várias igrejas. E eu me lembro assim, teve uma situação que eu tive que pegar um amigo meu, botar nas costas, porque ele estava 1 hora rindo sem parar. Era gente que não conseguia levantar da cadeira, grudado na cadeira. Era gente, uma vez estava sendo ministrado sobre vinho novo num dos cultos. Aí uma amiga minha saiu do culto arrotando vinho. Eu me lembro de um dos apelos que fizeram, eu fui para frente, gente, é como se eu tivesse entrado diante de uma grande fornalha, assim. É uma coisa, um calor, era uma coisa tão forte assim. E aconteceu algumas coisas, como eu me lembro também em Pensacola, algumas coisas de manifestações do Espírito que às vezes choca as pessoas, mas eu me lembro que eu começava a sentir algumas coisas assim diferentes. Jeremias 23:9, ele fala ali, se você pode ler depois, não dá tempo para a gente entrar em muitos textos assim, mas 23:9 ele fala sobre os profetas, que os ossos dele estremecem, né? E é muito tremendo, muito interessante a visão que ele dá da situação. Em Jeremias 20, versículo 9, fala sobre aquele fogo, que até eu acho que em função saiu essa música, há um fogo cerrado em meu peito, né? Ele diz que há um fogo dentro dele que não podia conter. E quando o Espírito vem, querido, você daqui a pouco vai rir, vai chorar,
vai queimar aqui dentro, você vai sentir calafrio, daqui a pouco você não vai conseguir ficar de pé. Eu lembro, estava ministrando numa cidade, agora algumas semanas atrás, e tinha um rapaz assim, meio cético assim, né? Não é ainda cristão. E aí eu cheguei para ele assim, e aí, cara, como é que tá? Ele sentado assim, ele disse assim, eu tive que sentar porque as pernas amoleceram. Porque quando o Espírito toca, querido, mesmo até quem não é cristão, ele vai sentir. E nós, queridos, nós temos o Espírito dentro de nós. Quantos já receberam Jesus como Senhor e Salvador aqui? Levante sua mão. Então, o Espírito está dentro de você. Ele não vai vir de fora, ele vai sair, ele vai extravasar de dentro. A Miriam lembrou daquele texto, quem crê em mim, né? Quando o Senhor disse, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é do exterior, não é de um pregador. Por mais que é tremendo a gente assistir conferências, já fui em tantas conferências, em tantos lugares, onde eu recebi de Deus. Estive no avivamento de Toronto também, lá em 1998, querido, já estive na África, já estive em alguns lugares onde eu vi coisas assim, sabe, tremendas de Deus, coisas também que não apenas que eu vi, que eu participei, porque o Espírito estava agindo. E querido, e quando ele vem, querido, a cura, a libertação, a salvação, a edificação, na presença do Senhor, a Bíblia diz, a plenitude de alegria. Então, sabe, querido, muitas das mazelas da pessoa, do ser humano, é resolvido, ou ali, sabe, Deus dá uma direção, dá uma resposta, ou ela sente aquela presença de Deus que enche ela de fé, de esperança, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. E é isso que o Senhor falou para Marta: Marta, tu anda ocupada com tantas coisas, agitada, né? Ela estava lá para servir Jesus, e servir Jesus, cara, Jesus vem na tua casa, cara, tu vai querer oferecer do melhor. Mas Maria ficou sentada, e o Senhor disse, só que Maria escolheu a boa parte, não será tirada. Mas ele disse para Marta: Marta, uma coisa te basta, pouco é necessário, mas uma coisa te basta. O que bastava para Marta? Ficar que nem Maria aos pés de Jesus. Uma coisa, é a mesma coisa que Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no seu templo. A busca, querido, por Ele, a busca pela presença dEle. Salmo 63, Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja, como estando numa terra seca, cansada, sem água. Assim eu te contemplo para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Quando ele buscou Deus, em uma outra versão diz, eu te busco ansiosamente, ele viu então, ele compreende, ele vê a força de Deus, a fortaleza, o seu poder, a sua glória. Queridos, nós só vamos ter uma compreensão cada vez melhor, cada vez maior e mais profunda de Deus, quando nós buscarmos de forma desesperada por Ele. E esse ano, sabe, Deus me marcou num culto, e a partir dali eu comecei a ouvir pregação de um avivalista, né, que Deus tem usado muito nessa nação e fora. E a partir daqueles dias comecei a levantar, né, de madrugada, e quase praticamente todos os dias, 5 horas, 5:30 da manhã, eu busco ao Senhor em oração. E muitas vezes que já aconteceu de dormir, né? Mas como eu digo, querido, o Senhor está vendo que tu está ali para buscar Ele. Vai chegar um momento que Ele vai vir, que a glória dEle vai vir. Talvez você não sinta nada, talvez você vai ter que fazer, parece um esforço, e às vezes não é fácil, né? Mas depois, querido, de determinados dias, né? Uns falam 21 dias, 40 dias, 66 dias para formar um hábito. Depois é tão natural, você já acorda sozinho, às 5 horas da manhã, ou às 5:30, que seja, para buscar Ele. O salmista diz, de madrugada te buscarei. Ele fala que ele antecipava a alva para buscar ao Senhor. Há algo interessante sobre as madrugadas nessa questão de busca. Você imagina, querido, você às 5 horas da manhã, 5:30, não importa, mas independente se for de tarde, se for de manhã, se for de noite, o horário que você chega diante dele e tipo assim, não essa aqui, tá? Na verdade é a música mesmo, mas para a gente não ganhar tempo,
Você põe uma música de fundo, ou talvez você não ponha, e você fica ali no silêncio, sem falar nada, simplesmente você diz: Senhor, eu estou aqui. Porque a gente tem o vício de falar, né? E fala, e pede por nós, e pede por pessoas. Mas oração, querido, é falar e ser ouvido, falar e Deus falar conosco. Porque que graça tem a gente só ficar falando. Muito mais importante o que Deus tem para falar para mim do que eu que tenho que falar para Ele. Quando Ele fala, Ele me muda, Ele me transforma. Então ouvir a voz dEle, querido, é a coisa mais importante para nós como filhos. De amar a sua presença, de desejar a Ele, ouvir a sua voz, são as coisas mais tremendas. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantos são ovelhas do Senhor? Então tem que ser normal nós ouvirmos a voz dEle. Não estou dizendo de forma audível, o Senhor também fala, mas no nosso coração, no nosso espírito. Ele fala também por sonhos, por visões. Ele usa ímpio, usa até mula, se precisar. Mas o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer se relacionar conosco. Mas, querido, essa sede é primordial. Esse desejo, esse desespero. Eu vou pedir para o pessoal passar um vídeo rapidinho ali, do pastor lá da cidade de Pensacola, onde ele fala dessa sede que ele tinha. E aí irrompeu o avivamento, onde então muitas e muitas pessoas se converteram naquele lugar. Houve curas, libertações e foi algo tremendo, querido, o que aconteceu naquela cidade. Então, só vou pedir para o pessoal colocar ali. Tem tradução ali, não aparece a imagem. There was times I came down to this church and I would lay on the front row. Something deep inside of me was calling out to the deep of God. And I said, Lord, there's got to be more. Tem que haver mais, e há mais, gente. I would walk these floors and I would cry out loud. I knew nobody was around and I knew nobody could hear. And I left my voice sometime till I would be hoarse and I'd say, God! To be more. God, I'm dying inside. And I'd lay there sometime in the still quiet in a fetal position on that front row. And then I would hear the Lord say, keep going after me, son. You'll find me. Então essa igreja de Pensacola, onde está, acho que vai ter o áudio agora do pessoal clamando. Não sei se vai aparecer. Mas, querido, para mim é emocionante lembrar daqueles dias lá. Tantas pessoas, quando havia apelo, querido, tanta gente correndo para frente, se arrependendo, voltando para Deus, se consertando com Deus. Era uma atmosfera. E aí muitas vezes o Espírito Santo quer marcar vidas aqui, querido, de uma forma tão profunda, tão profunda. Você nunca mais será o mesmo. Quando o Espírito Santo vem, não apenas Ele quer nos usar, mas Ele também nos transforma, que é a coisa mais importante. Jesus, quando chamou os discípulos, chamou eles para estarem com Ele e os enviou a pregar. Sabe, eu tive a oportunidade de ver coisas assim muito especiais em Deus.
por causa do Espírito Santo, não por causa de mim, eu digo apesar de mim, por causa dele. Pessoas aqui que Deus quer usar com cura, e quem tem o chamado de cura depois, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem dado. A Paulo fala sobre comunicar dons espirituais. Uma vez eu estava ministrando no Ceará, quando eu fiz um apelo, as pessoas, Deus tocou assim, então curou pessoas. Daqui a pouco veio uma senhora de 92 anos, ela era cega de um olho, ela passou a enxergar daquele olho. Aleluia, 92 anos. Aí você fica pensando, querido, há quanto tempo, eu não sei a história dela, há quanto tempo ela estava cega daquele olho, mas talvez se alguém tivesse orado por ela antes, se chegasse alguém antes, não sei o que houve, não sei a causa, o contexto, mas eu quero dizer, querido, há pessoas lá fora que estão precisando de uma palavra de cura, de libertação, de salvação, sabe? E o poder do Espírito Santo está dentro de nós. Ele é mais poderoso que 1 trilhão de bombas atômicas, que é o próprio Deus que está dentro de nós. Por isso, quando eu vi aquele pastor, o John Kilpatrick, orando ali, clamando, ele diz: Deus tem que ter mais, esse tem que ser o nosso choro, o nosso clamor, tem que ter mais, eu sei que há mais. Esses dias, nessas orações, eu falava: Senhor, há uma imensidão em Ti. Imagina o Deus que criou todo o universo, querido, que não tem fim. Ele criou tudo, todas as estrelas, e nomeou todas elas. Imagina as estrelas que estão há bilhões de anos-luz, que a Terra é uma nada, e Ele fez tudo isso, e ninguém criou Ele. Ele é eterno, de antes até toda a eternidade, eternidade, Tu és Deus. E Ele não é apenas Deus, Ele é nosso Pai, e o Seu Espírito está dentro de nós. O que não é possível fazer alguém que está cheio do Espírito e ouve a Sua voz e obedece a Ele, porque um dos segredos do avivamento do país de Gales, querido, o Ivan Roberts, ele tinha algumas, sabe, que eram lemas para ele, era se arrepender dos pecados, ele dizia: precisamos se arrepender dos nossos pecados, deixar de fora qualquer coisa duvidosa, obedecer ao Espírito Santo, fazer a confissão pública do Senhor. Mas, querido, obediência, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Serei achado. Deus quer que nós procuremos Ele, e se nós procurarmos insistentemente, nós vamos achar. Querido, quando Ele vem, o toque dEle, sabe, independente, nós não sentimos nada, querido, nós temos a fé na presença dEle, porque Ele está ali quando buscamos. Ele está aqui, mas é tão bom a sensação da Sua presença. Eu me lembro que naqueles dias que os sul-africanos estavam lá, então aconteceram as coisas interessantes. Quando você ouviu falar daquele desafio jovem, trabalha com a questão de drogados, sabe? Gente, lá em Três Coroas tem uma das sedes, enfim, dos locais deles, e levaram eles para um culto lá com os sul-africanos. No final do culto, eu via eles carregando aqueles jovens assim, tipo de maca, mais ou menos que nem no jogo de futebol, quando leva o jogador, porque estavam embriagados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Eu me lembro que naqueles dias a gente foi visitar um pastor lá, que o filho dele tinha uma doença, na verdade, ele tinha ficado paralítico desde os 7 anos, em função de uma questão de uma piscina lá e tal, e os sul-africanos ficaram sabendo e foram lá. E daí eu gosto de contar essa experiência, porque foram coisas que marcaram a gente, coisas que não tem uma explicação. A gente numa visita lá, mas a presença de Deus era tão forte na vida daqueles sul-africanos, e aí eu coloquei a mão assim, e um deles assim, tipo abraçando, né? Normal, a gente ali, eu feliz da vida. Daqui a pouco eu comecei a escorregar, caí para baixo da mesa e me segurando para não rir. Um ambiente solene, a gente foi lá na casa do pastor lá, que não tinha ido naquelas reuniões, e eu aí, cara, quando o Espírito Santo te pega, meu amigo,
coisas de Deus, querido, nós temos ainda tocado tão pouco ainda. Eu já tive em reuniões, querido, que via pó de ouro caindo assim. Eu lembro de um teclado assim que encheu de pó de ouro. Quantos já viram essa experiência? Gente com dentadura assim nova ou de ouro ganha assim, puff. A palavra fala sobre dons de maravilhas. Mas de novo, querido, o mais importante é o que Deus faz em nós. Essas manifestações são tremendas, mas não há nada melhor que a presença dele, do que sermos cheios dele. E ele quer se manifestar a nós, querido. Jesus disse em João 14, 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e será amado por meu Pai, e eu virei e eu me manifestarei a ele. Sabe quando é que nós provamos que nós amamos o Senhor? Quando nós obedecemos a ele. Obediência. Guarde essas duas palavras, obediência e busca. Busca gerada de uma sede, de uma fome. Talvez alguém diga assim: Samuel, mas eu não sinto sede, eu não sei, sabe, eu não tenho sentido sede, eu não tenho sentido fome. Queridos, por muito tempo eu também fiquei assim, e já tendo tido experiências tremendas, e tendo sido usado em tantas coisas, querido, na área de cura, ou usado de uma forma profética, ou enfim, mas muitas vezes, querido, nós nos acostumamos, lembrando da palavra da Sara, do sábado passado, a gente tem aqueles níveis. Daqui a pouco, querido, a gente está num nível assim, que a gente... é legal brincar aqui na margem, né? É legal ficar até a cintura. Eu me lembro do bombeiro ter falado, quando a gente está no mar lá, tinha as crianças, tudo, não passa da cintura. Quando passa da cintura, você pode, então, né, daqui a pouco entrar num lugar mais profundo, busca, e assim perder o equilíbrio. Querido, às vezes nós temos medo de águas profundas, a gente tem medo do sobrenatural. Eu estava falando com um pastor amigo meu, e ele falando que um dia ele sentiu assim, que o corpo dele, ele estava tipo saindo do corpo, sendo arrebatado, ele ficou com medo, aí voltou, ele, por que eu fiz isso? Cara, ser arrebatado, meu, cara, isso é louco, mas é para nós. Eu creio assim, queridos, que esses últimos tempos, realmente, nós vamos experimentar o maior avivamento de toda a história, mas é para aquele que tem sede, para aquele que deseja, para aquele que busca, para aquele, querido, que quer viver uma vida de santidade, que não quer mais nada com pecado, nada com o mundo, que a sua prioridade é Deus, que a sua prioridade é o Senhor, onde nada mais toma lugar dele. Às vezes, querido, nós fazemos, sabe, das redes sociais, de uma pessoa, do nosso estudo, da nossa faculdade, dos nossos sonhos, o nosso ídolo. Quando as coisas ocupam o lugar de Deus na nossa vida, querido, aí é um grande problema. A Bíblia diz, querido, em Tiago, que o Espírito Santo anseia por nós, ele arde com ciúmes. Cara, o Espírito Santo tem ciúmes de mim, tem ciúmes de você. Quando ele vê daqui a pouco, filho, eu estou aqui. Quantas vezes nós ignoramos ele, ignoramos a presença do Senhor, ignoramos a sua palavra. Uma vez eu falando com uma irmã, fazia 1 ano que ela não lia a Bíblia. 1 ano. A Bíblia é a carta de amor do noivo para a sua noiva, que somos nós. Como é que você se sentiria se a sua noiva ou o seu noivo enviasse uma carta e você ficasse dias, semanas, meses sem lê-la? Mas quando nós entramos nessa dimensão, querido, a palavra toma um outro sabor. E quando entramos em níveis cada vez mais profundos, daqui a pouco você vai ver, querido, você vai sentir um desejo de jejuar. Jejuar é matar a carne, é abrir mão do alimento natural para receber do alimento espiritual. Tem pessoas que a gente tem muito crente que nunca jejuou, querido. Uma vez foi feita uma pesquisa na internet de um pastor, ele disse que 60% dos cristãos não jejuaram ainda nem um dia. O máximo que chegou já é um dia, se não chegaram a um dia. E Jesus disse, vai ter dias que o noivo vai ser tirado, e naqueles dias jejuarão. O noivo foi tirado, o noivo, né, está no céu, os caras estão dentro de nós, mas ele não está mais presente. Então ele diz, naquele dia jejuarão. Ele diz, quando jejuardes,
O Senhor espera que nós jejuemos. Há pastores que têm jejuado 40 dias. E é tão bom, querido, quando a gente percebe que você está abrindo mão do seu sono, da sua fome, para se dedicar a Ele. Quando você diz, o meu sono, o meu alimento não é mais importante que o Senhor. Há demônios que só são expulsos, lembra? Esta caça só se expele por meio de oração e jejum. Embora o contexto é que a oração e jejum elevam o nosso nível de fé. Nós precisamos de nível de fé maiores, para coisas maiores, querido. Tem coisas que só por meio da oração e jejum, só por meio do Espírito Santo, que por meio dessas práticas de profundeza, nós entraremos em lugares que não entramos ainda. Quem ora em línguas, não deixe de praticar. Quem não ora, hoje é uma oportunidade, nós vamos orar aqui, para que o Senhor venha. Quem não é batizado, você tem a oportunidade hoje é uma oportunidade de você ser batizado no Espírito Santo, de fluir em novas línguas, porque quanto mais em línguas nós falamos, nós edificamos o nosso espírito, é o que Paulo fala. O nosso espírito é edificado, é o nosso espírito que se relaciona com o Espírito Santo. Por que Paulo tinha tanta revelação, querido? Porque ele orava muito em línguas. Ele disse que orava mais em línguas do que todos ali quando ele falou à igreja de Corinto. Então, querido, há ferramentas espirituais que estão ao nosso dispor para nós entrarmos nessa profundidade. Não tem como nós entrarmos nas profundezas do Senhor se não for por meio do Espírito, da busca dEle, desse desejo ardente por Ele. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Há pessoas aqui que você já sentiu a presença de Deus, e você hoje tem saudade desse tempo que você já foi usado por Ele, até mesmo nos dons, e hoje você, sente que estagnou, como eu estava, querido, há meses atrás. Estava vivendo aquela vida normal, que na verdade não era nada de normal dentro daquilo que o Senhor propôs para nós. Como disse aquele pastor, eu sei que tem mais, Senhor, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Eu quero ressuscitar mortos, querido. Eu já orei para os 5 mortos, nenhum deles ressuscitou, mas um dia eu sei que vai acontecer. Mas pensa assim, querido, primeiro que eu orei assim, pensa a fé que eu saí dali, assim, cara, eu me expus. Você fica tão feliz porque você perde a vergonha, né? Só tinha ímpio praticamente ali. Teve um rapaz que era o cunhado do morto, assim, Samuel, vamos lá orar. E a gente estava, acho que numa vibe assim, de alguma coisa que a gente tinha visto sobre aquela época, sobre ressurreição. Tem ministérios aí, querido, que Deus tem usado, tem muitos mortos ressuscitando. Deus quer usar, querido. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites. Feche seus olhos e diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor não deve nada para nós, mas nós estamos aqui dizendo que nós te queremos, que tu venha, que tu nos encha, que tu nos leve mais profundo, que tu nos leve mais alto, que tu nos leve, Senhor, a acessar lugares em Deus que ainda nós não acessamos. Aqueles que querem mais dele, que têm sede dele, ou talvez você não tenha essa sede, mas você quer ter essa sede. Talvez você também, alguém quem talvez não seja batizado com o Espírito Santo, e você quer ser batizado com o Espírito Santo. Recebereis poder, no grego dunamis, a mesma palavra para dinamite, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha é aquele que viu, que presenciou fatos.
Quando nós somos cheios, querido, transbordados do Espírito Santo, nós tornamos testemunhas. Você se torna testemunha ocular, você se torna testemunha dele, da sua presença. Aqueles que querem, aqueles que têm sede, venha para frente rapidamente, 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 em nome de Jesus. Só quem quer, só quem quer, só quem quer ir mais profundo mesmo. Aqueles que querem entrar em níveis que não entraram ainda, que desejam conhecê-lo como não conheceram ainda, que entendem que estão ainda talvez em lugares rasos, ou mesmo que talvez a água esteja pela cintura. Você sabe que há mais, que existe mais, que existe mais, que existe mais. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Eu sei que há algo novo de Ti, Senhor, para nós. E vocês que estão aqui, busquem, diga: Espírito, me encha, me transborde. Eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Rabassuri agamando robosuri andele bravasto que alabassori abas. Ramanda rabacata labassori andele brafasto que menag anduri bassori alabassori alabavarabasso. Inderebassuri alabavasso. Espírito, vem sobre nós. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre esses jovens. Marca nessa noite, que sejam como tições tirados do fogo, para iniciar uma nova estação, Senhor, neste lugar, nessa cidade, nesse estado, e para onde enviarem avivalistas que sairão desse lugar. Começa a sentir uma nuvem, um fogo. Alguns já estão começando a sentir queimar dentro de você. Não resista, deixe ser tomado por Ele. Peça e diga: eu quero, Espírito, toma-me, marca-me, batiza-me, transborda-me. Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo? Quero conhecer mais de Ti. Espírito Santo, algo novo sobre Ti. Espírito vem, Espírito Santo, seja cheia, seja cheia. Vem me visitar hoje aqui. Cheia dele, cheia. Há um rio que está correndo aqui, porque o novo de Deus, o vinho novo de Deus, o seu Espírito está neste lugar. Clame a Ele, clame a Ele, clame, como um sedento num deserto sem água, como Davi disse: eu te busco ansiosamente. Imagine você num deserto sem água, e você diz: Senhor, eu preciso de água, eu preciso do Teu Espírito. Eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero viver em águas rasas, porque eu sei que tem mais. O meu Pai tem mais, o meu Deus tem mais. Enche Espírito, enche Espírito. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Vem me
Santo, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito. Talvez você sinta vontade de rir, de chorar. Você está na casa do Pai, você está nos braços do Pai. Atire-se nele, atire-se nele, atire-se nele, atire-se nele. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui, queremos mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo.